Treinamento concorrente e emagrecimento. Quais são as novas evidências da literatura? Sou o professor Alexandre Evangelista e vou responder exatamente a isso nesse vídeo, mas antes, clica no sininho para ativar as notificações e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui. Bom, primeira coisa, o que é o treinamento concorrente? A gente precisa entender isso, né? O que é o treino concorrente? Então imagina o seguinte, você tem lá duas modalidades de treino. Você tem o endurance e o treinamento de força. Tá vendo a bicicletinha indo lá para a mitocôndria? Quando você só faz o aeróbio, o cardio, o endurance, você tem síntese mitocondrial, para biogênese mitocondrial. Então você tem aumento no tamanho e número de mitocôndrias. Quando você faz o treinamento de força, aí você tem a síntese miofibrilar, para a proteína miofibrilar, a síntese proteica, perdão, para as miofibrilas do músculo. Então você tem a síntese miofibrilar. Enquanto você faz o cardio, você tem a síntese para a mitocôndria, para a biogênese mitocondrial. Quando você faz a força, você tem a síntese proteica para as miofibrilas, para melhoras de hipertrofia, aumento no tamanho do músculo. O treino concorrente é quando, em uma mesma sessão de treino e para os mesmos grupamentos musculares, você faz o endurance e a força. Então imagina o seguinte, você vai colocar o seu cliente para fazer o agachamento, o leg press, cadeira extensora, mesa flexora, cadeira flexora e stiff. Depois de tudo isso, ele ou ela, eles vão para bicicleta ou então para esteira para fazer 30 minutos de cardio. E isso seria treinamento concorrente. Bom, e por que ele ocorre? Né? Já que eu expliquei que você tem aí a concorrência, e nesse caso, quando eu falo em concorrência, o treinamento cardio, o treinamento de endurance prejudica as adaptações do treinamento de força, nesse caso a hipertrofia e a própria manifestação da força e potência, por que isso ocorre? Existem várias teorias, né? Tem uma que fala sobre o efeito da interferência. Então, nesse caso, o treinamento de força comprometido devido à fadiga neuromuscular residual gerado pelo treinamento aeróbio, ele vai fazer com que em longo prazo a força caia. Além disso, quando você combina o endurance com a força, você tem depressão de substrato ou uma resposta anabólica pós-exercício atenuada pelo alto volume de treino, quando você mistura o cardio com a força. E principalmente isso ocorre pela adição dos exercícios de endurance associados ao programa de treinamento. Tá legal? Além disso, vamos continuar aqui, ó, nesse estudo de 2023. O treinamento contínuo de alto volume e intensidade moderada pode modular negativamente a síntese de proteínas musculares, aumentando assim a chance de interferência nos ganhos de hipertrofia. Já a realização de exercícios intervalados de alta intensidade com curta duração demonstrou aí maior ativação da MPK e pode, portanto, exacerbar o potencial para um efeito de interferência. Então vejam, nas duas situações, um treino contínuo longão, quanto um HIIT, treino intervalado de alta intensidade, você tem atenuação. E por fim, tradicionalmente, tem-se a hipótese de que a adição do treinamento de endurance junto com o treino de força pode resultar em overreaching, levando o indivíduo ao overtraining. Então, parece que quando você mistura os dois, o volume é maior, você gera maior fadiga, gera maior cansaço, gera maior concorrência, gera um efeito anabólico minimizado e isso pode, em longo prazo, levar ao overreaching, que é o pré-overtraining e, eventualmente, ao overtraining. Mas ser muito honesto, tá? No dia a dia isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer sim, se for conduzindo aí o treinamento de força, com alto volume, alta intensidade, junto com cardio, ao mesmo tempo, durante muito tempo, você pode ter problema sim. Bom, o que a gente tem que considerar então? Vamos lá. Eu trouxe um estudo de 2017 falando sobre treino concorrente se os opostos se distraem. Inclusive tem aqui no meu canal um vídeo onde eu destrincho um pouquinho mais esse trabalho. Se você quiser é só procurar aqui no meu vídeo do YouTube. Bom, o que esse estudo fala? Que o fenômeno do treinamento concorrente existe? Sim, esse fenômeno existe. Só que ele se aplica mais a indivíduos altamente treinados ou então treinados. Indivíduos destreinados, sedentários ou com pouca experiência de treino, o que a maioria, né, dos nossos clientes aí apresenta, a gente não precisa se preocupar. Além disso, dá uma olhada aí. Untrained A, trained B. Quando você fala em untrained ou destreinado, olha o RT only aí, o treinamento resistido, junto, com o CT, o treinamento concorrente. Tá vendo que as adaptações de força e hipertrofia para o destreinado, elas não são prejudicadas aí? Agora, quando fala em treinado, olha aí a barra vermelha e a barra cinza. O RT only, quando você trabalha com treinamento resistido, treinamento de força.
Olha só como a força e hipertrofia é maior comparativamente ao treinamento concorrente. Então, no caso dos treinados, há uma concorrência. Agora, e se eu quero o oposto? Você pode perguntar, mas Alexandre, eu quero colocar o treinamento de força para quem corre. Será que eu vou ter que me preocupar, independente do indivíduo ser treinado ou destreinado? Não, não tem. Porque o treinamento de endurance, ele pode prejudicar ganho de força e hipertrofia em indivíduos treinados. Agora, a recíproca não é verdadeira. O treinamento de força ele não prejudica o desempenho de endurance. Então, no caso de corredores, ciclistas, você pode trabalhar com o treinamento de força sem problema nenhum. E aí, veja, quais então são as estratégias atuais para minimizar os efeitos do treinamento concorrente? Bom, para responder isso, trouxe um trabalho de 2016 que fala o seguinte, ó, a gente tem que tomar cuidado primeiro, porque ele fala que o exercício aeróbio por si só pode induzir hipertrofia dependendo do nível de condicionamento dos nossos clientes. Agora, se você tem aquele indivíduo que já é treinado e que gosta de fazer o cardio, quais são as estratégias que você pode usar? Primeiro, você pode separar as sessões de treino entre 6 a 24 horas, ou seja, se de repente segunda e quinta é dia de treinar membro inferior com esse cliente, então segunda e quinta você não faz o cardio na esteira, na bicicleta ou no transporte, por exemplo. Você pode fazer na terça e sexta, terça, quarta e sexta, por exemplo, ok? Ou então você pode fazer o treinamento de força de manhã e à tarde fazer o treinamento de endurance. Então, se você separar aí entre 6 a 24 horas os estímulos para membros inferiores da força com o treinamento de endurance, você pode minimizar os efeitos do treinamento concorrente. Além disso, segunda situação, você pode adotar estratégias que minimizem o volume total de exercício. Nesse caso, ele sugere, então, você trabalhar com treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, 2 a 3 vezes na semana e 2 dias na semana de treinos de membros inferiores. Então você pode separar, né? O HIIT, 2 a 3 vezes na semana, e os outros 2 dias você treina membro inferior, tá legal? E é lógico, por fim, eles recomendam que você dê ênfase ao pedalar ao invés do correr, porque parece que o ciclismo ele gera menos concorrência do que a esteira, do que correr na esteira ou correr na rua. Por quê? Porque durante a corrida você tem fases excêntricas que aumentam o dano tecidual, aumentam a fadiga, e isso pode, em longo prazo, prejudicar os ganhos de força e hipertrofia do treinamento de força. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado a você aí a esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto. Beijo no coração e até o próximo vídeo.